Fala galera, estamos começando aí mais um módulo do quinto semestre. Módulo bem gostosinho de fazer, ele tem conteúdos muito práticos e que o médico sempre vai ter, tanto no pronto atendimento quanto na clínica. Então é um módulo que reúne aí uma das principais doenças que temos ao longo da prática do clínico geral. Os assuntos que iremos abordar nesse módulo são, primeiro nós vamos descrever a secreção gástrica, como que ela ocorre, como que vai ter todo o mecanismo fisiológico, para depois a gente entrar no quesito da doença do trato gastrointestinal em si. Bom, falando da secreção gástrica, nós temos que ter em mente que não é só no estômago que inicia o mecanismo de digestão. Nós vamos ter a fisiologia desde a visualização do alimento até a entrada dele pela boca. Então, pensando num mecanismo geral, eu visualizo o alimento, eu já tenho ali o meu córtex sendo ativado, meu sistema límbico sendo ativado, onde eu tenho ali uma memória, eu tenho sentimentos de prazer por aquela comida, e a partir disso, que meu organismo começa a fazer todo o esquema para eu começar a liberar todas as substâncias para eu começar a digerir. Então, a digestão começa pela boca. Então, eu faço a alimentação, como aquele alimento, e minhas glândulas salivares já vão começar a produzir proteínas para fazer com que tenha a digestão daquele alimento ali mesmo. Então, eu tenho a trituração pelos dentes, que vai diminuir, né, esse alimento em várias partículas. E, além disso, na minha boca eu tenho um revestimento de receptores tanto gustativos quanto táteis, que vão começar a visualizar, a ter um estímulo, né, aumentar a sua excitação para aquele tipo de alimento. Então, eu fui lá e me comi um doce. Eu ativei as minhas áreas gustativas para aquele tipo de sensação, e a partir disso eu tenho um estímulo sendo levado pelo nervo glossofaríngeo, que vai começar a fazer com que meu córtex tenha a sensação, tenha a percepção de que eu estou sendo alimentado. E com isso, ele vai começar a mandar sua eferência, principalmente para as glândulas ali, parasimpáticas, as glândulas parótidas, glândulas salivares, para fazer com que tenha maior liberação, um aumento dessas secreções, para fazer com que esse alimento comece então a ser digerido. Na saliva eu tenho a amilase. A amilase salivar, ela vai começar a digerir aquele carboidrato, vai começar a digerir todo aquele alimento que eu estou consumindo, para quando ele chegar lá no meu estômago, eu já tá no ponto, já tá no eixozinho, para começar a fazer todo o esquema que eu preciso de digestão e absorção. Pensando nisso, eu até comentei sobre as fases, né? Nós temos a divisão dessa secreção gástrica em 3 fases. A primeira fase é a fase cefálica, que é relacionada com isso que eu falei mesmo. Eu visualizo o alimento, eu tenho a percepção, eu tenho a vontade de comer e tenho ali muito ligado ao prazer, ao sistema límbico, onde me desperta uma memória. Por exemplo, um prato que eu comia quando eu era pequeno e minha avó fazia para mim. Então, você lembra daquele prato, você já tem a sua ativação límbica de produção de secreções, porque te estimula a comer, aumenta seu apetite, digamos assim. Aí eu tenho depois a fase gástrica, que eles generalizam como fase gástrica, mas nada mais é do que todo o caminho daquele alimento pelo trato gastrointestinal e a sua chegada no intestino e a sua também estimulação de produção através, né, das células, das glândulas que nós vamos falar, daquele ácido para fazer a digestão, daquela proteína que vai ajudar a digerir um alimento próprio. E por fim eu tenho a fase intestinal, que é meio que um mecanismo onde eu tive aquele ácido, agora eu preciso compensar. Então eu vou ter ali um compensamento dessa acidez, onde eu vou ter uma neutralização desse quilo, né? E com isso, eu tenho a preparação para que ao longo do trato gastrointestinal eu tenha absorção. E a absorção me dê nutrientes, me dê energia o suficiente para manter minha demanda metabólica. Então eu preciso ter a divisão dessas fases, eu preciso ter todo esse mecanismo para que no fim eu consiga
ter o suporte, ter a maior absorção, a maior eficácia possível para suprir minha demanda. E começando aí da fase cefálica, foi exatamente o que eu disse. A fisiopatologia, a fisiologia, né, digamos, da fase cefálica, ela faz pela aferência dos estímulos e a eferência através do nervo vago, onde ele vai sair lá do sistema límbico, lá da amígdala, do hipotálamo, todo aquele córtex ligado à sensação, à memória, ao prazer, e vai começar a fazer a eferência no meu estômago para estimular essas glândulas a fazer a liberação. Então, todo esse mecanismo cefálico está relacionado com o pré-alimentação, digamos assim. Então, se vier uma prova, como que vocês definiriam uma fase cefálica, seria relacionado mais antes do alimento entrar dentro do meu trato gastrointestinal. A minha percepção, e eles falam que essa fase cefálica está muito relacionada com como a pessoa significa a comida. Então, se a pessoa tem dá um significado importante, por exemplo, eu preciso comer um chocolate porque hoje eu não estou bem. Hoje eu vou sair da minha dieta porque eu estou emocionalmente abalada. Então, essa significação da comida, esse lado meio emocional, psicológico, ligada ao fisiológico do trato gastrointestinal, já começa a estimular, já começa a ter a fase de produção das minhas substâncias e secreções. Tanto é que, quando você vê uma coisa gostosa, assim, na televisão, você já começa a salivar. Por quê? Porque a partir dessa eferência, desse nervo, eu já começo a ter a ativação de secreção, de liberação de saliva, de amilase, de todas as proteínas necessárias para preparar para a chegada do alimento. Depois da fase cefálica, eu já tenho a fase gástrica. O que é isso? Então, eu tive lá a sensação, eu visualizei, produzi a saliva, eu comi, mastiguei, triturei meu alimento. Esse alimento caiu no meu estômago. Então, ele foi, todo o trato gastrointestinal, passou pelo esôfago. Do esôfago, ele entrou dentro do meu estômago. Lá, a distensibilidade desse estômago, as células distendidas, pela presença ali do alimento, elas conseguem fazer estímulos de aferência para os reflexos ao longo ali da inervação do estômago. E com isso, esse reflexo tem como contrarresposta ativação de glândulas e secreção, principalmente de um hormônio chamado gastrina, para que as principais células produtoras do ácido clorídrico, que é o grande X da questão, o grande fator para a digestão aí do alimento, seja liberado, seja começado a ser produzido. Então, a secreção gástrica, ela é baseada em 2 tipos de glândulas. O que são essas glândulas? São tecidos de revestimento ali do estômago com um conjunto de células produtoras de enzimas, proteínas, que vão ajudar nesse processo de digestão. A primeira glândula que eu tenho é a glândula oxínticas. Elas ficam mais ali no corpo e antro do estômago. Por quê? É onde tem a mais superfície de contato com o meu alimento. Então, eu tenho maior predisponibilidade, eu tenho maior oferta de ácido clorídrico para conseguir quebrar, digerir aquele alimento para que minhas microvilosidades lá no intestino façam sua absorção. Então, essas glândulas oxínticas, ou também chamadas de glândulas gástricas, elas vão ter 2 tipos de células. Elas têm tanto as células pépticas quanto as células parietais. As células pépticas, elas vão secretar o pepsinogênio. Toda proteína que nós consumimos, como carne, derivados aí da produção de nitrogênio, ele precisa do pepsinogênio para ser ativador da pepsina. E é a pepsina que vai digerir essa proteína. Então, se eu tiver uma deficiência no pepsinogênio ou até mesmo uma deficiência na conversão para a pepsina, eu vou ter uma dificuldade na digestão da proteína. Além disso, quem faz essa conversão é o ácido clorídrico. Então, é muito comum de ser cobrado em prova o seguinte: você ter uma acloridria
seja por alguma patologia, seja por inibição da produção desse ácido clorídrico, e eu tendo nessa cloridria, eu não consigo fazer o pepsinogênio virar pepsina. Então, minhas proteínas que serão ingeridas, elas vão começar a não ser digeridas e não vão começar a ser quebradas. Dessa forma, eu não consigo ter a absorção. E um dos principais mecanismos, principais deficiências, é a deficiência proteica. Então, que pode começar dessa relação do estômago e dessa produção de ativação da pepsina. Além disso, ali mesmo, nessa glândula oxíntica, eu vou ter as células enterocromafins e as células semelhantes às enterocromafins, que são células produtoras de substâncias que vão excitar, ou seja, substâncias que vão fazer uma predisposição maior de secreção gástrica. Então, essas células, elas, tanto as semelhantes quanto as enterocromafins, vão secretar neurotransmissores, como a serotonina, que é as células enterocromafins, e as semelhantes vão secretar histamina, que são dois neurotransmissores muito importantes para ativação do reflexo, meio de produção da célula parietal e também das células pépticas. Então, a partir disso, desses mecanismos de ativação, eu vou começar a ter ali a produção do meu ácido, que vai favorecer a minha digestão. Além disso, eu tenho outro tipo de glândula, que é as glândulas pilóricas. Elas ficam também, mas como o próprio nome já diz, relacionadas ao piloro. No entanto, ela pode estar distribuída ao longo da mucosa gástrica. E qual que é a sua principal função? Ela possui dois tipos de células. Elas possuem a célula G e as células mucosas. A célula mucosa vai funcionar como um mecanismo protetor. Então, ela vai produzir um muco que ali na parede do estomacal, ali nas células estomacais, vão meio que proteger aquele mecanismo da própria ação do ácido. Então, o corpo humano é tão perfeito, digamos assim, que ele conseguiu fazer uma barreira contra uma coisa que ele mesmo produz. Por exemplo, o ácido em altas quantidades ou até mesmo em contato com essa mucosa, sem esse muco protetor, causa ali uma degeneração, causa ali uma degradação dessas células. Porque meio que fosse você jogando um ácido na pele. Então, meio que queimaria e acabaria com toda aquela mucosa. Então, eu não produziria pepsinogênio, não produziria mais ácido clorídrico. Então, é muito importante ter esse mecanismo de compensação para a produção de células mucosas. E essas células mucosas, produtora de muco, nós vamos ver mais para frente, elas são ativadas por algumas substâncias. Por exemplo, a prostaglandina, aquela que a gente falou lá no módulo de mecanismo de agressão e defesa, que é uma prostaglandina mais constitutiva. Então, ela vai estimular essas células a produzir muco. Aí me perguntam, tá, mas aí ela produz muco, ela é estimulada pela prostaglandina, e se eu não tiver a prostaglandina? Então, o principal fator, guarda essa informação, o principal fator predisponente a tanto erosão, degradação, degeneração e até mesmo a exposição da camada mucosa ao ácido clorídrico é o abuso do uso de AINES. Então, tiver uma questão fechada e falar assim, qual paciente é mais predisponente a ter alteração do trato gastrointestinal? O primeiro a ser pensado é aquele que tem o abuso do uso de AINES. Então, um uso recorrente, frequente, mais crônico. Por isso que é tão importante ter um controle aí da medicação. E essa também automedicação do paciente ter mais direcionamento. Porque as consequências para o organismo podem ser ainda bem maiores do que a própria consequência de você estar tomando ali o AINE. Então, eu tô com uma dor de cabeça agora, eu vou tomar uma dipirona, só que essa dipirona vai começar a me dar efeito colateral a longo prazo. Então, sempre pensar nesse balanceamento. Além disso, nas glândulas pilóricas, eu também tenho a célula G. A célula G ela vai ser uma produtora da gastrina. A gastrina ela também vai ser ativada na fase cefálica. Então, assim que eu vejo o alimento,
tenho todo aquele mecanismo relacionado ao córtex, eu já consigo, pelo mecanismo de eferência, ativar minha célula G a produzir a gastrina. E a gastrina vai bater lá na porta das células parietais e vai virar para elas e falar assim, bora produzir ácido clorídrico, o alimento está chegando, vamos deixar tudo preparado para a gente receber ele, porque ele é importante. Então, primeira substância, primeira proteína a fazer toda essa preparação do ambiente para ter a digestão é a gastrina. Então, elas são mecanismos bem importantes. Depois disso, eu tenho que pensar, né, que tem os estimulantes